Segundo domingo do tempo comum. Mestre, onde moras? O início do tempo comum fala do início da vida pública de Jesus. Os primeiros encontros de Jesus com os discípulos mostram o chamado que ele faz a cada um deles. Primeiro livro de Samuel, no silêncio da noite, Deus chama Samuel, cuja vocação é uma iniciativa misteriosa e gratuita de Deus. O profeta escuta o chamado de Deus pelo nome e dele recebe uma missão. A voz de Deus se ouve no silêncio da noite e não na agitação do dia. Mas para se reconhecer os apelos da voz de Deus, só na quarta vez é possível e não é sozinho. É com a ajuda do sacerdote Eli. Se não responde a Deus, ele não desiste, ele insiste. Só quando Samuel diz, fala Senhor, o teu servo escuta, é que ele mostra disponibilidade, abertura e entrega aos apelos de Deus. A vocação de Samuel é uma luz para a nossa vocação. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, Paulo afirma que pelo batismo o cristão encontra Cristo e se torna templo do Espírito Santo. E esse templo não pode ser profanado. O Evangelho de João, capítulo 1, é o encontro de Jesus com seus discípulos. É o modelo do chamado cristão que passa pelo testemunho de João Batista, que contagia os discípulos. Sozinho, ninguém chega a Jesus. João Batista reconhece Cristo que passa e o propõe a André e Filipe. Eis o Cordeiro de Deus. Eles seguem Cristo de longe, tímidos, até que Cristo abre a conversa. Que procurais? Eles dizem, Mestre, onde moras? Jesus convida-os, vinde e vede. Foram e permaneceram com Jesus todo aquele dia. No dia seguinte, André leva o irmão Pedro até Cristo. Filipe chama Natanael, encontramos o Cristo. O testemunho do encontro leva a um novo encontro com Jesus. De João Batista a seus discípulos e deles a novos discípulos. A vocação pede resposta ao chamado de Deus para seguir Jesus. O seguimento é um caminho a percorrer. Que procurais? São as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João. Como discípulos, queremos saber quem é Jesus. O que buscamos? Mestre, onde moras? A resposta dos discípulos leva à comunhão com Jesus. Eles não buscam teorias sobre Jesus. Eles querem criar laços de intimidade com Ele. Onde moras? Jesus quer esta intimidade. Vinde e vede. A resposta é imediata. Então eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com Ele naquele dia. O discípulo é capaz de reconhecer Cristo que passa e liberta. Está disponível a seguir Jesus no amor e na entrega. Para isso, precisa aceitar o convite de Jesus, entrar em sua casa, viver em comunhão com Ele, testemunhar Jesus e anunciá-lo aos outros irmãos. Assim foi Samuel que reconheceu a voz de Deus e acolheu logo. João Batista reconheceu Cristo presente no meio do povo e o indicou como Salvador. Os discípulos reconheceram Jesus e com alegria o seguiram prontamente e o anunciaram a seus amigos. Deus nos chama a entrar na comunidade de Jesus. Cabe a nós ter a mesma disponibilidade de Samuel. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Cabe a nós ter o mesmo ardor missionário dos primeiros discípulos que foram anunciar aos amigos o tesouro encontrado com entusiasmo.
e que Deus abençoe a todos os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.